Fala pessoal, meu nome é Lucas e hoje estamos começando a nossa segunda aula de programação CNC. Bom pessoal, eu vou falar para vocês se inscreverem no meu canal para vocês estarem por dentro dessas aulas. Lembrando que é aula de programação CNC básica, tá certo pessoal? Caso vocês queiram se profissionalizar, procure uma escola técnica, que eu estarei passando só um pouco do meu conhecimento sobre programação CNC, certo? Então vamos lá. Bom pessoal, como falei na aula anterior, nesta aula faríamos alguns exercícios de coordenadas, para vocês estarem entendendo melhor. Então podemos observar que no desenho, já não temos o plano cartesiano desenhado, somente o símbolo aí indicando o ponto zero no centro. Então temos somente esse símbolo indicando o ponto zero no centro. Nas próximas aulas estará somente o desenho e as suas cotas. Vamos somente imaginar o plano cartesiano desenhado. Então vamos lá. Temos aqui um quadrado, né? Nós temos que interpretar o desenho. Antes de achar as coordenadas, interpretar o desenho. Interpretou o desenho, nós vamos achar as coordenadas aqui de cada ponto. Então, ponto zero no centro, né? Lembrando que meu ponto zero pode estar tanto no centro, né? Meu ponto zero pode estar tanto no centro como nas arestas, e pode ser tanto no sentido horário, né? Eu posso achar as coordenadas tanto no sentido horário e tanto no sentido anti-horário. Então, sentido horário e sentido anti-horário. Ponto zero pode estar nas arestas ou no centro. Então, e as coordenadas podem ser absolutas ou incrementais. Então, isso vai ficar a escolha de vocês. Então, pessoal, vamos lá. Ponto A. Ponto zero no centro. Ponto A. X menos 50 e Y menos 35, né? Que em X aqui eu tenho 100 e em Y eu tenho 70. 70 dividido por 2 dá 35. Então, eu tenho 35 aqui, para cima positivo, 35 para baixo negativo. E 50 para a esquerda negativo e 50 para a direita positivo. Então vamos lá, ponto A, x menos 50, y menos 35. Ponto B, x menos 50, y menos 35. E ponto C, x 50, y 35, né? Então aqui é como se eu tivesse já com a ferramenta, né? Por exemplo, como se você estivesse trabalhando aqui, ó. Eu ia vindo com a ferramenta aqui, usinando aqui no ponto A até o ponto B, do B para o C e do C para o D, para formar o que? Esse quadrado. Então no ponto C aqui, x50, y35. Ponto D, x50, y menos 35. E ponto E, x menos 50, y35. Pronto. Eu vindo com a ferramenta, se estivesse usinando, já tivesse já com os códigos e funções, ele ia estar fazendo essa trajeto no sentido horário, né? E aqui ele ia formar o perfil, que era o quadrado. Então, lembrando, ponto zero pode estar tanto no centro, tanto nas arestas, né? E pode ser tanto no sentido horário como no sentido anti-horário. Incrementais. Meu ponto zero está aqui no centro, então ponto A, x menos 50, y menos 35. Se vocês assistirem a primeira aula, vocês vão entender aqui incrementais. Porque incrementais é o que? Eu obtenho minhas coordenadas a partir do último ponto. Então meu primeiro ponto está aqui. Então x menos 50, y menos 35. Agora para achar a coordenada do ponto B, eu vou obter através desse último ponto, no ponto A aqui. Então, do ponto A para o ponto B, eu não andei em x. Então meu x é 0. Estou andando somente em y. Então é 70. Porque somando a metade aqui, 35 mais 35 dá 70. Então andei x0, y70. Para o ponto C, eu não estou andando em y. Estou andando somente em x. Então vai ser o que? x100. E do ponto x100 e y0, né?
Ponto D, não estou andando em x, então vai ser x0, y menos 70. Por que menos 70? Estou vindo de cima para baixo. De cima para baixo é negativo. Da direita para a esquerda é negativo. Da esquerda para a direita é positivo. Se vocês assistirem a primeira aula, vocês vão entender. Então vamos lá. Do D para o E, x menos 100. Estou andando somente em x. Estou vindo da direita para a esquerda, é negativo. Y, 0. Pronto, aqui temos um exemplo de um quadrado, né, com ponto 0 na aresta. Então está aqui na aresta. Então vou imaginar como meu plano tivesse meu plano cartesiano aqui, né, e tivesse somente o lado positivo aqui, ó, né? Mas imagina que ele está aqui, ó, o quadrante aqui do lado positivo. Então vamos lá. Se vocês assistiram a primeira aula, vocês vão entender as coordenadas, que vocês não vão se perder nas coordenadas. Se vocês não assistiram, assiste lá a primeira aula. Então, lá, ponto A, x0, y0. Por quê? Porque meu ponto 0 está aqui. Meu ponto A está no ponto 0. Então, é x0, y0. Não estou me movimentando. Então, vou me movimentar para o ponto B. Não andei em x, andei somente em y. Então, é x0, né? Meu x está aqui no 0. x0, y70. Ponto C, x100. Estou andando somente em x. x100, né? y70. Que está o quê? Não é incremental, então é x100, y70. O C está y70 na posição 70. Então, x100, y70. D, x100, y0, né? Que é aqui, ó. Em y eu estou na posição 0. Em x, 100. Né? Ponto E, x0 e y0. Porque do D para o E, para o A aqui, que no caso aqui tem que estar o E, eu estou fechando um quadrado. Então, é x0, y0. Incrementais. x0, y0. Vou para o ponto B. Estou andando somente em y, não em x. Então, é x0, y70. Agora eu vou para o ponto C. Estou andando somente em x. Em y eu não estou andando. Então fica x100, y0. E ponto D, x0, y menos 70. Porque eu estou me movimentando somente em y. Estou vindo de cima para baixo. Então é menos 70. E do D para o E é x menos 100. Estou me movimentando somente em x. Então, é x menos 100, y0. Então, incrementais é sempre, eu obtenho a minha coordenada sempre a partir do último ponto. Quando você estiver fazendo o programa, vocês vão escolher absoluta ou incrementais. Isso vai de acordo com o que vocês querem. E aqui já temos um outro quadrado com ponto 0 na aresta, só que em outra posição, parte superior aqui. Então vamos lá. Ponto A, x menos 100, y menos 70. Então no ponto A estou aqui em x menos 100 e y menos 70, né? Que aqui simboliza que é a parte negativa do plano cartesiano. Então vamos lá. Ponto B, x menos 100, y0. E ponto C, x0, y0. Ponto D, x0, y menos 70. E ponto E, x menos 100, y menos 70. Agora em incrementais. Ponto A, x menos 100, y menos 70. Andei
do A para o B, não andei em X, andei somente em Y. Então é x0, y70. Estou vindo de baixo para cima, então é positivo. Então, do B para o C, não andei em Y, somente em X. Então é x100, y0. E do C para o D, estou andando somente em Y. Então é x0, y-70. E do D para o E, estou andando somente em X. Estou vindo da direita para a esquerda, é negativo. Então x menos 100, y0. Então aqui já temos um quadrado com perfis, né? Eu tenho aqui um chanfro 10 por 45 graus, tenho dois chanfros. Esse chanfro é 10 por 45 graus. E tenho dois raios de 15, né? Então aqui é como se eu tivesse aqui, como se tivesse não, tenho 15 aqui na largura e 15 aqui na altura. 15 não, 10, perdão. 10 e 10. E aqui é 15 e 15, tanto em x como em y. A mesma coisa aqui e aqui. Então, se eu fosse fazer minha peça, eu viria com a ferramenta aqui, né? Do ponto A para o B, e a ferramenta ia fazer esse raio, vem fazer esse chanfro e assim por diante. E depois esse chanfro aqui, e ela ia sair por aqui. Isso logo nós estamos fazendo, né? Primeiro vamos aprender a coordenadas para depois nós estar já usando os códigos e funções. Na próxima aula nós já vamos estar aprendendo sobre códigos e funções. Lembrando que é no comando FANUC. Então vamos lá. Ponto A, né? Meu ponto 0 está aqui na aresta. Lembrando que meu ponto 0 está aqui na aresta. O perfil dessa peça é somente esse aqui, ó. Essa parte aqui não conta. Essa parte aqui, ó, onde está aqui os pontos pretos. Então vamos lá, ponto A, x0, né? Que em x aqui ele está na posição 0. y10. Por que 10? Meu chanfro é de 10. Então ele tem a altura aqui de 10 milímetros e a largura de 10 milímetros. Então, no ponto A, x0, y10. Ponto B, x, estou andando em y somente, então é x0, y65. Por que 65? Minha peça, eu tenho um quadrado de 80. 80 menos 15 dá 65. Então, x0, y65. C, x15, y80. Por que x15? Porque meu raio mede 15. Então, desse ponto para esse ponto, eu tenho 15 milímetros em x. Então, é x15. E o meu quadrado tem 80 milímetros. Então, x15, y80. Ponto D, x70, y80. Por que 70? Meu quadrado tem 80, né? Tanto em x quanto em y. Meu quadrado tem 80, então em x, 80 menos 10, que é do chanfro, dá 70. Então, deste ponto, né? Do ponto 0 aqui, ó, em x, para esse ponto eu tenho 70. x70, y80. Ponto E, x80, y70. Por que y70? 80 do quadrado menos os 10 do chanfro que tirou dá 70. F, x80, y15. Então, x80 em y15, né? A altura desse ponto aqui, do F, é 15, porque meu raio é de 15. Ponto G, x65, y0. Está em 0, na posição 0. Então, x65, y0. E H, x10, y0. E I, x0, y10, porque a altura do meu chanfro aqui é 10.
incrementais. x0, né? y10, que é a altura. Agora, para achar o ponto B, incrementais é sempre o último ponto. Então, eu vou passar a coordenada do ponto B, eu vou obter através desse último ponto que está no ponto A. Então, do ponto B eu não andei em x, andei somente em y. Então, eu andei o que? y55. Do A até o B, andei 55. Por quê? Eu tenho um raio de 15 e um chanfro de 10 dá 25. Né? Meu quadrado mede 80. 80 menos 25 dá o quê? 55. Então, do A para o B, eu andei em y 55, x0. Do B para o C, em x, eu andei 15. Meu raio é de 15, então desse ponto preto para esse outro ponto preto, que é do B para o C, eu andei 15 milímetros, x 15 e y 15 também. Porque meu ponto está aqui, ó. É como se eu tivesse um outro ponto zero aqui. Então, em x 15, y 15. Do C para o D, em x 55, y 0. Andei somente em x. Então não preciso mais estar explicando aqui, né, pessoal? Por que o 55? Porque aqui eu tenho 15 do raio, 10 do chanfro. Minha peça mede 80. Então 80 menos 25 dá 55. Então do C para o D, em x andei 55 e y 0. Agora do D para o E, em x eu andei x10, y menos 10. Porque estou vindo da esquerda para a direita, positivo. Então, x10 e estou descendo de cima para baixo é negativo. Então, x10, y menos 10. F, x0, y menos 55. E G, x menos 15, y menos 15, né? Andei x menos 15, y menos 15. E do G para o H, em x eu andei menos 55, y0. E do H para o I, andei x menos 10, y 10. Então é isso aí, pessoal. Vocês têm que saber interpretar o desenho e saber ler as coordenadas. Se vocês praticar, vocês vão conseguir com facilidade. E aqui temos um outro quadrado, agora com dois perfis, né, desenhados. Então tem aqui dois raios de 25, um raio de 20 e um raio de 18. Né? Minha peça mede 100, esse primeiro perfil aqui mede 100. O segundo perfil mede 80. Então, se minha peça mede 80, o perfil de fora mede 100 e de dentro 80, eu sei que aqui eu tenho 10 milímetros, né? Que esses lados aqui eu tenho 10 milímetros aqui e 10 milímetros aqui. Então 80 mais 10 aqui e mais 10 aqui dá 100. Então vamos lá. Aqui tem um chanfro de 15, um raio de 10 e um chanfro de 10. Certo, pessoal? Então vamos lá. Coordenadas absoluta com ponto 0 no centro. Ponto 0 aqui no centro. Então, ponto A. X menos 50, y menos 25. Por que menos 25? Eu tenho um raio de 25. Olhando assim, o desenho está desproporcional. Né? Está desproporcional o que as medidas aqui indicam. Mas nós não vamos pelo desenho, nós vamos pelas cotas. Certo, pessoal? Nós vamos pelas cotas. Muitas vezes o desenho vai estar desproporcional, mas não interessa, nós vamos pelas cotas. Você tem que ler as cotas. Então, ponto A. X menos 50, y menos 25. Né? X menos 50, y menos 25. Então, em x ele está 50, né? E y menos 25. Ponto 0 no centro. Então, vamos lá. Ponto B. X menos 50, y 32. Né? Porque eu tenho aqui ó, 50 menos 18, né?
imaginar que nosso plano cartesiano esteja aqui, né? 100 milímetros, 100 aqui e 100 aqui. Eu tenho 50 aqui positivo e 50 negativo aqui, e tanto do lado, tanto do outro. Então, eu tenho um raio de 18. 18 menos 50 dá 32. Então, b é x menos 50, y 32. Vocês têm que estar sempre fazendo essa conta. Então, ponto C, x50. Não, perdão. Ponto C, x menos 32, que é o 50 menos o 18, né? Em x, então, x menos 32, y 50. Ponto D, x 25, y 50. Por que 25? Eu tenho um raio de 25. 50 menos 25 dá 25. Então, x 25, y 50. Ponto E, x 50, y 25, por causa do raio. Ponto F, x 50, y menos 30. Ponto G, x 30, y menos 50, porque é 50 menos 20, 30. Então, x 30, y menos 50. Ponto H, x menos 25, y menos 50. E y, x menos 50, y menos 25. Agora eu vou do I para o J, que agora já é o segundo perfil, né? Segundo perfil. Então, lembrando que o nosso ponto zero está aqui no centro, não muda nada. Se eu tenho 80 aqui, eu sei que eu tenho 40 de um lado, 40 do outro, 40 aqui e 40 aqui, né? Então vamos lá. Ponto J, x menos 40, y menos 30. X menos 40, y menos 30. Por quê? Eu tenho um chanfro de 10, né? Em x eu tenho o que, ó? 40, porque metade de 80 é 40. Então tem 40 aqui e 40 aqui. Então tem aqui x menos 40 e y menos 30, porque 40 menos em y aqui, ó, 40 menos 10 dá 30. Então menos 30. K, x menos 40, y, aqui ó, tem um chanfro de 15, né? Então 40 menos 15, x menos 40, y 25. Então x menos 40, y 25. L, x menos 25, y 40, né? 40 menos 15 deu menos 25. Então x menos 25, y 40. M, x 40, y 40. N, x 40, y menos 30. Porque 40 menos o 10 aqui do raio. Então, x menos 40, y menos 30. Ó, x 30, y menos 40, né? Por causa do raio. Então, nós faz a subtração. Então, P, x menos 30, y menos 40. E Q, x menos 40, y menos 30. Então, P, x menos 30, y menos 40. E Q, x menos 40, y menos 30. Então, pessoal, você tem que estudar coordenadas para vocês conseguirem ler. Sempre estar imaginando o plano cartesiano. Isso se ele estiver nas arestas, tanto no centro. Você tem que estar sempre imaginando. E entender um pouco de desenho técnico. Então é isso, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar nossos vídeos. E dar um like também. Então na próxima aula estaremos falando sobre códigos e funções para a programação CNC no comando FANUC. Certo, galera? Então até a nossa próxima aula.